Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Muitos benefícios advirão. Você vai se sentir confortavelmente com os significados e conteúdos da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Deus quer falar com você. Aqui agora eu quero que você sente aí na cadeira, no sofá ou em qualquer local que se sinta agradável. Estou compartilhando para você a 21ª parte da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo São Paulo aos Filipenses. Filipenses, a alegria triunfante em meio às provas. Fica conectado. A obra missionária precisa de parceria. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 23. Eu fico imaginando, o propósito dessa sessão é claro: agradecer a dádiva que o cristão Epafrodito trouxe ao apóstolo São Paulo em Roma. É nessa parte da carta que o apóstolo São Paulo chega a uma das principais razões por que está escrevendo. Expressar sua gratidão, profunda gratidão, pela oferta que o cristão Epafrodito lhe trouxera da igreja em Filipos. O apóstolo São Paulo a reservou para o fim com o objetivo de dar-lhe ênfase. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Nesse tributo de gratidão, gratidão é mudança de olhar. Quando muda o olhar, muda os resultados. Nesse tributo de gratidão, o apóstolo São Paulo dá um belo testemunho de sua relação com a igreja em Filipos na realização da obra missionária. Vou destacar aqui 2 pontos. Em primeiro lugar, a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Eu fico pensando, o apóstolo São Paulo
não poderia levar a cabo tudo o que fez sem o apoio e ajuda da igreja em Filipos. Essa igreja em Filipos deu-lhe suporte financeiro e sustentação espiritual. Aqueles que estão na linha de frente precisam ser encorajados pelos que ficam na retaguarda. A parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Registro bíblico de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 24. Jesus Cristo Theosote chama uns para irem ao campo missionário ou ao ministério pastoral e aos demais para sustentarem aqueles que vão. A obra missionária real é um trabalho que exige um esforço conjunto da igreja e dos missionários. Aqui agora vou especificar claramente como essa parceria funciona. Em segundo lugar, o missionário precisa estar vinculado a uma igreja. E a igreja precisa estar comprometida com o missionário. A relação do apóstolo São Paulo com a igreja em Filipos era de parceria. O apóstolo São Paulo estava ligado à igreja e a igreja o apoiava. Havia uma troca abençoadora entre o obreiro no campo e os cristãos na base. A igreja não apenas enviava ofertas ao missionário, mas estava efetivamente envolvida com ele. Pense mentalmente, a falta de vínculo entre o missionário e a igreja local é um dos grandes problemas da missiologia moderna. Quero que se concentre na responsabilidade da igreja com os missionários. Há 5 áreas importantes acerca da responsabilidade da igreja em relação aos missionários. Em primeiro lugar, sustento financeiro sistemático. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Kyrios, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Filipenses, capítulo 4, versículo 17. Coloque a Bíblia em sua mente e coração. Você vai ser surpreendido com os resultados. A igreja precisa cuidar do obreiro, do pastor, do missionário e não apenas da obra. A igreja demonstra cuidado com o obreiro, o missionário ou o pastor à medida que lhe dá suporte financeiro para realizar a obra. Todos os recursos para a realização da obra de Jesus Cristo Theosote já foram providenciados. Estão nas mãos dos cristãos, da igreja.
Você sabia? O apóstolo São Paulo não recebeu salário de algumas igrejas para proteger-se dos críticos de plantão que tentavam distorcer suas motivações e atacar o seu apostolado. De outro lado, algumas igrejas, como a igreja de Corinto, deixaram de pagar o que lhe era devido, precisando das igrejas da Macedônia, inclusive da igreja de Filipos, enviar-lhe sustento enquanto ele trabalhava em Corinto. Você sabia? De forma particular, a igreja em Filipos deu suporte financeiro ao apóstolo São Paulo, mesmo quando estava ainda na região da Macedônia no início do processo de evangelização da Europa. A igreja em Filipos jamais teve falta de interesse em ajudar o apóstolo São Paulo. Houve sim circunstâncias desfavoráveis para fazê-lo. Hoje, muitas igrejas têm oportunidade para ajudar os missionários, mas lhe falta interesse. A sustentação financeira aos missionários precisa ser sistemática, pois as necessidades dos obreiros são diárias. Necessidades financeiras, necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais. Não é suficiente enviar ofertas esporádicas. A contribuição precisa ser metódica, suficiente e contínua, você sabe. Em segundo lugar, sustento espiritual nas tribulações. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Filipenses capítulo 4, versículo 14. A Bíblia diz, eu acredito. A igreja em Filipos não apenas enviava dinheiro para o apóstolo São Paulo, mas consolo. A igreja em Filipos, não apenas supria as suas necessidades físicas, mas emocionais e espirituais. Os cristãos filipenses renovaram a sua bondade de dois modos, ajudando o apóstolo São Paulo financeiramente e partilhando sua aflição. A igreja em Filipos, era uma igreja que contribuía para a obra missionária, não apenas por um desencargo de consciência, mas, sobretudo, por um profundo gesto de amor ao missionário. Eu continuo pensando, a igreja em Filipos enviou o cristão Epafrodito não apenas como oferta, mas como a oferta para o apóstolo Paulo. A expressão grega associando-vos significa associar-se não somente a Paulo como indivíduo, mas, sobretudo, associar-se em sua obra apostólica. A igreja em Filipos era parceira do apóstolo e da obra missionária de Jesus Cristo e os Theosotes. A igreja em Filipos se importava
com o obreiro e ainda mais com a obra. A boa obra. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, reciprocidade na relação com o obreiro. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Pense mentalmente. A igreja em Filipos tinha um lugar especial na vida do apóstolo São Paulo. Desde o início, ela se tornou parceira do apóstolo e continuou assim até o final. A igreja em Filipos era uma igreja constante no seu compromisso com Jesus Cristo e os Teossote e com o apóstolo São Paulo. Há igrejas que têm picos de entusiasmo pela obra missionária por um tempo, mas depois abandonam essa trincheira e abraçam outras prioridades. A igreja em Filipos era uma igreja fiel no seu envolvimento e engajamento com o missionário e com a obra missionária. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Ouça agora. A relação da igreja em Filipos com o apóstolo São Paulo era uma avenida de mão dupla. A igreja em Filipos dava e recebia. A igreja em Filipos investia bens financeiros e recebia benefícios espirituais. A igreja em Filipos, investia riquezas materiais e recebia riquezas espirituais. Do apóstolo São Paulo, a igreja recebia bênçãos espirituais. Da igreja em Filipos, o apóstolo São Paulo recebia bens materiais. A igreja em Filipos, ministrava amor ao apóstolo São Paulo e recebia dele gratidão. Quero chamar sua atenção a essa verdade. Quero que se concentre agora na responsabilidade da igreja com os missionários. Há 5 áreas importantes acerca da responsabilidade da igreja em relação aos missionários. Você vai ouvir agora o quarto. Em quarto lugar, faz das ofertas ao missionário um sacrifício vivo a Deus. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, porque veio da vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Teós. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Pense mentalmente. A igreja em Filipos não ofertava com pesar, nem por constrangimento. A igreja em Filipos, fazia da oferta ao apóstolo um culto a Teós. A igreja em Filipos, enviava o sustento do apóstolo São Paulo com alegria, tal como se estivesse oferecendo a Teós um sacrifício aceitável e aprazível. Guarde isso em sua mente e coração.
A contribuição missionária da igreja em Filipos era um ritual de consagração, um tributo de louvor a Theos, feito com efusiva alegria e uma liturgia que subia ao céu com um aroma suave e agradável a Theos. O apóstolo São Paulo usa palavras que fazem do dom dos filipenses não um presente para Paulo, mas um sacrifício para Theos. A alegria do apóstolo São Paulo em receber a oferta não está no que esta significava para ele, mas no que significava para Theos. Não que o apóstolo São Paulo deixasse de apreciar o valor do dom a seu favor, nem que ele desestimulasse o que eles faziam por ele. Mas o que mais alegrava ao apóstolo São Paulo é que esse mesmo dom era uma oferta agradável a Theos. Quero que você se lembre disso em toda a sua jornada cristã. Os donativos são aroma de suave perfume, uma oferenda apresentada a Theos, grata e muito agradável a ele. São comparáveis à oferta de gratidão de Abel, Gênesis 4:4, de Noé, Gênesis 8:21, dos israelitas, quando no estado de ânimo correto apresentavam seus holocaustos, e dos cristãos em geral, ao dedicar suas vidas a Theos, como fez Jesus Cristo e os Theosote, ainda de uma maneira única. Guarde isso em sua mente. Em quinto lugar, faz ofertas não das sobras, mas apesar das necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Quero que se concentre nessas palavras. A igreja em Filipos tinha o coração maior do que o bolso. Eles, os cristãos filipenses, davam não do que sobejava, mas das suas próprias necessidades. Eles, os cristãos filipenses, ofertavam sacrificialmente. Eles, os cristãos filipenses, eram pobres, mas enriqueciam muitos. Eles, os cristãos filipenses, nada tinham, mas possuíam tudo. Eles, os cristãos filipenses, olhavam a contribuição não como um peso, mas como uma graça, como um dom imerecido de Theos. Eles, os cristãos filipenses, não apenas davam com generosidade, mas com sacrifício, pois ofertavam não apenas segundo suas posses, mas voluntariamente ofertavam acima delas. Eles, os cristãos filipenses, ofertavam não apenas para o apóstolo São Paulo, o plantador da igreja, mas para irmãos pobres que eles jamais tinham vistos. Eles, os cristãos filipenses, deram não apenas dinheiro, mas eles mesmos. Nenhuma dádiva faz o doador mais pobre.
A riqueza divina está aberta para os que amam a Deus e ao próximo. O doador não se faz mais pobre, senão mais rico, pois seu próprio dom é a chave que abre os dons e as riquezas de Teós. Guarde isso em sua mente e coração, muitos benefícios advirão. Você agora vai se concentrar na atitude dos missionários em relação à igreja. As 7 atitudes dos missionários em relação à igreja que vou compartilhar exclusivamente para você que está conectado, ouvindo o que precisa ouvir. Em primeiro lugar, gratidão pelo sustento recebido da igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Kyrios, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. O missionário precisa aprender a depender de Jesus Cristo e os Teossote e demonstrar gratidão por aqueles que Jesus Cristo e os Teossote levanta para cuidar de suas necessidades. O apóstolo São Paulo escreve essa carta à igreja aos Filipenses para registrar o seu tributo de gratidão a essa igreja que foi sua parceira no ministério até o final de sua vida. É importante destacar que o apóstolo São Paulo põe toda a ênfase de sua alegria no Kyrios e não na generosidade dos cristãos filipenses. Ele, o apóstolo Paulo, sabia que os cristãos em Filipos eram apenas os instrumentos, mas que o Kyrios era o inspirador. O apóstolo São Paulo tinha profunda consciência de que a provisão de Jesus Cristo e os Teossote às vezes opera por meio das pessoas. Assim, Jesus Cristo e os Teossote supriu suas necessidades por intermédio da igreja. Aos Filipenses, ele, o apóstolo Paulo, agradece à igreja em Filipos a provisão, mas sua alegria está no provedor, o Kyrios, Jesus Cristo e os Teossote. A gratidão é uma atitude que traz alegria para quem a manifesta e para quem a recebe. O apóstolo Paulo era um homem pródigo em elogios. Ele, o apóstolo Paulo, sabia reconhecer o valor das pessoas, o trabalho delas e, sobretudo, a generosidade com que era tratado por elas ou por eles. Ele, o apóstolo Paulo, tornava isso conhecido diante dos homens. Eu e você precisamos desenvolver essa atitude na igreja. Consegue imaginar e se sente preparado a praticar? Em segundo lugar, contentamento ultracircunstancial. Digo isto não por causa da pobreza, porque já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo
em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Filipenses capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz, eu acredito. A vida do apóstolo Paulo não floresceu num paraíso de arrebatadoras venturas. Ele, o apóstolo Paulo, passou por grandes necessidades. O apóstolo Paulo sabia o que era fome, sede, frio, nudez, prisão, açoites, tortura mental e perseguições. O apóstolo Paulo já teve experiências de alegrias e aflições, mas na urdidura dessa luta aprendeu a viver cheio de entusiasmo, contente. Seu contentamento, porém, não emanava dele mesmo, mas de outro, além de si mesmo. Seu contentamento vinha do Kyrios, Jesus Christos e os Theos Soter. O contentamento é um aprendizado e não algo automático, diz o apóstolo Paulo. A palavra grega que Paulo usa, menimai, ter experiência, era usada para a iniciação de cultos de mysterium. Da raiz mi e deste verbo mi em deriva-se mysterium. O aprendizado de contentamento cristão não se dá por meio de um ritual místico, mas pelo exercício da confiança na providência do Kyrios, Jesus Christos e os Theos Soter. Ouça agora, os bens materiais precisam ser vistos sempre como dons do Kyrios, Jesus Christos e os Theos Soter, e nunca como substitutos de Jesus Christos e os Theos Soter. Guarde isso em sua mente e coração. O contentamento do apóstolo São Paulo precisa estar no Kyrios, ou o seu contentamento precisa estar no Kyrios, Jesus Christos e os Theos Soter, mais do que nas dádivas dele. O contentamento do apóstolo Paulo não está em coisas ou circunstâncias. A base do contentamento do apóstolo Paulo é o Kyrios, Jesus Christos e os Theos Soter, e não o dinheiro, os bens materiais. Para ele, o apóstolo Paulo, o ser é mais importante que o ter. Humilhação ou honra, fartura ou fome, abundância ou escassez, eram situações vividas por ele, mas no meio delas e apesar delas aprendeu a viver contente, pois a razão do seu contentamento estava no Kyrios, Jesus Cristo e os Theos Soter, e não nas circunstâncias. Aprendi a viver contente. Filipenses capítulo 4, versículo 11. A palavra grega contente, autarkes, é uma das mais importantes da ética cristã. Esta autarqueia, ou autossuficiência, era a maior aspiração da ética estoica. Para os estoicos, autarqueia significava uma situação espiritual em que o homem era absoluta e inteiramente independente de tudo e de todos, um estado em que o homem aprendia por si mesmo e não necessitar
de nada nem de ninguém. Os estoicos propunham alcançar essa autossuficiência, eliminando todo desejo e toda emoção. O apóstolo Paulo, porém, não era um estoico, mas um cristão em Cristo Jesus. Para o estoico, o contentamento era uma conquista humana. Para o apóstolo Paulo, um dom divino. O estoico era autossuficiente. O apóstolo Paulo encontrava a sua suficiência no Kyrios, Jesus Cristo e Theos Soter. A autarquia descrevia ainda mais a independência de uma pessoa quanto às coisas materiais. Era uma acessão de autossuficiência. Era a virtude fundamental na vida moral dos estoicos. O apóstolo Paulo tomou emprestada essa palavra e a transformou em algo totalmente diferente, renovador. Pois o homem autossuficiente estoico enfrenta a vida e a morte com recursos encontrados dentro de si mesmo. O apóstolo Paulo, porém, encontra o segredo da vida no Kyrios, Jesus Cristo e Theos Soter. O apóstolo Paulo empregou a palavra autarqueia a fim de expressar a sua independência das circunstâncias externas. O apóstolo Paulo estava sempre consciente de sua total dependência do Kyrios, Jesus Cristo e Theos Soter. O apóstolo Paulo era mais suficiente em Jesus Cristo e Theos Soter que autossuficiente. O próprio apóstolo Paulo escreveu: a nossa suficiência vem de Theos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Guarde isso em sua mente e coração. O apóstolo Paulo era um termostato e não termômetro. Um termômetro não muda coisa alguma, apenas registra a temperatura. Um termômetro não tem o poder de mudar as coisas, ele se deixa afetar por elas. Um termômetro está sempre descendo ou subindo de acordo com a sua temperatura, mas um termostato regula a temperatura do ambiente em que se encontra e faz as alterações necessárias. Pense nisso. O apóstolo Paulo era um termostato, pois em vez de ter altos e baixos espirituais de acordo com a mudança das situações, ele, Paulo, aprendeu a viver contente apesar das situações. O apóstolo Paulo não era uma vítima das circunstâncias, mas um vitorioso sobre elas. Aqui e agora, como é a sua vida? Um termômetro ou um termostato? Como você age nas circunstâncias adversas? Aqui e agora se sente preparado para deixar a sua vida, entregar a sua vida, o governo da sua vida, a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e aprender a viver contente em quaisquer situações? Aqui agora também deseja entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo e Theos Soter, sua alma é salva.
Sua vida é transformada e seu destino é selado. Venha, 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 venha rapidamente. Entregue sua alma, sua vida para Cristo. Somente Cristo Jesus é a única esperança, a única solução para a sua alma. No momento de decisão em Jesus Cristo, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. É só se conectar pelo seu celular ou computador. Temos conteúdos e significados da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, que vai transformar aquelas áreas de sua vida que precisam de transformação e vai substituir os padrões cerebrais que você está acostumado. Você sabia? Deus quer falar com você. Agora você vai sentar confortável na cadeira ou no sofá ou onde você está. Eu vou compartilhar somente para você que está ouvindo a 22ª parte final da série de mensagens na carta que escreveu o apóstolo São Paulo aos Filipenses. Filipenses, a alegria triunfante em meio às provas. A obra missionária precisa de parceria. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 23. Você vai continuar ouvindo as atitudes dos missionários em relação à igreja. Em terceiro lugar, confiança inabalável em Jesus Cristo e os Theos Soter. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Paz, isso em me eu do namon, tudo posso naquele que me fortalece. Paz e sou em me eido namon. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo está preso na sala de espera do martírio, com o pé na sepultura, caminhando para uma condenação inexorável. Mas, longe de ser um caniço agitado pelo vento, Paulo ergue-se como uma rocha que, mesmo fustigada pelo vendaval da adversidade, permanece firme e imperturbável. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu do namon. Filipenses 4,13. Eu fico imaginando. Eu tenho forças
para fazer todas as coisas. Obviamente, não significa todas as coisas no sentido pleno. O apóstolo Paulo não se tornara onipotente. O apóstolo Paulo não pode tudo. Ele pode todas as coisas dentro da vontade do Kyrios, Jesus Christos Ios Theos Soter. Ele, Paulo, pode todas as coisas em Jesus Christos Ios Theos Soter e não a parte de Jesus Christos Ios Theos Soter. Guarde isso em sua mente e coração. Muitos benefícios advirão. Você vai se sentir incrivelmente bem com o resultado. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, há dois tipos de poder. De um lado, há o poder que o apóstolo Paulo experimenta nas circunstâncias adversas da vida. Esse é o poder da vitória sobre as demandas de cada dia. Contudo, esse poder ergue-se de outra fonte, não inerente em Paulo, mas derivado de alguém. O apóstolo Paulo tem esse poder diário para enfrentar as necessidades diárias, pois Jesus Christos Ios Theos Soter infundiu nele seu poder em dunamon. O apóstolo Paulo somente está habilitado a enfrentar todas as circunstâncias porque Jesus Christos Ios Theos Soter é quem o fortalece, o dá poder. A razão da fortaleza do apóstolo Paulo não é a sua idade, a sua força, o seu conhecimento. A razão da fortaleza do apóstolo Paulo não é a sua saúde, não é influência ou os seus ricos dons e talentos, mas Jesus Christos Ios Theos Soter. Ele, Jesus Christos Ios Theos Soter, é o Todo-Poderoso, é quem o fortalece. Ele, o apóstolo Paulo, é como uma máquina ligada na fonte de energia. A força de trabalho do apóstolo Paulo vem não dele mesmo, mas do dinamis, que vem do Kyrios, Jesus Christos Ios Theos Soter. Em quarto lugar, maior interesse no bem espiritual dos cristãos do que no dinheiro deles. Filipenses 4,17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Filipenses 4,17. A maior alegria do apóstolo Paulo não era receber o donativo enviado pela igreja em Filipos, mas saber que os dividendos espirituais da igreja aumentaram por conta da sua generosidade. O apóstolo Paulo manteve a tônica dessa carta. Os interesses do outro vêm antes dos interesses do eu. Guarde isso em sua mente e coração. O apóstolo Paulo enfatiza que sente gratidão não apenas
porque eles, a igreja aos filipenses, lhe enviou uma oferta, mas porque esse enviar serviu de sinal da graça celestial na vida deles, usando uma figura de linguagem, seria um depósito que efetuaram no banco celeste, que se multiplicaria a juros compostos para benefícios deles mesmos. O objetivo da igreja em Filipos foi que sua generosidade tivesse o apóstolo São Paulo como alvo. Isso de fato aconteceu. Todavia, no âmbito espiritual, o lucro permanente pertence à igreja em Filipos. Quero que se lembre disso. Filipenses capítulo 4, versículo 17, está cheio de termos comerciais. Procure o danativo. Talvez seja um termo técnico para a exigência de pagamento de juros. Já a palavra fruto, carpos, é lucro ou juros. A palavra grega, pleonazein, que realmente é um termo bancário regular para crescimento financeiro. Vosso crédito significa conta. Assim, a sentença toda é um jogo de palavras que procura exprimir a experiência do apóstolo Paulo, um jargão comercial, aguardo os juros que serão creditados em vossa conta, de tal forma que o apóstolo Paulo, no último dia, estará satisfeito com seus investimentos na igreja em Filipos. No momento que você oferta, se beneficia a si mesmo na mesma medida em que socorrem os necessitados. Quem semeia com abundância também se fará. O texto bíblico de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Você vai se sentir incrivelmente bem com o resultado. O doador enriquece as duas pessoas, a que recebe e a si próprio. O donativo era realmente um investimento que entrava como crédito na conta da igreja aos filipenses, um investimento que lhe acresce paulatinamente ricos dividendos. A palavra de Deus, a Bíblia, é enfática em afirmar que um donativo feito de modo correto sempre enriquece o doador. A alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Provérbios 19, 17. Mas bem-aventurado é dar que receber. Atos 20, 35. A Bíblia diz, eu acredito. Você está ouvindo as atitudes dos missionários em relação à igreja. Em quinto lugar, recebe os donativos da igreja com reverência cultica.
Filipenses capítulo 4, versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Teós. Agora o apóstolo Paulo deixa de lado a linguagem da contabilidade e apela para as expressões do culto. O apóstolo Paulo recebe o donativo da igreja aos filipenses com tal reverência que ele vê nessas ofertas da igreja um sacrifício agradável e suave a Teós. Ele, o apóstolo Paulo, entende que, antes dos irmãos filipenses lhe terem enviado esse sustento a Roma, essas ofertas subiram com aroma suave aos céus antes de elas serem dadas a ele, foram consagradas a Teós. As palavras aceitável e aprazível a Teós são termos culticos associados ao sistema sacrificial veterotestamentário. O apóstolo Paulo está profundamente imbuído de que o donativo que o preenche na realidade foi feito a Teós. Afinal, um sacrifício nunca é ofertado às pessoas, mas somente a Teós. Você sabe, guarde isso em sua mente. Sobre o significado espiritual da oferta enviada pela igreja em Filipos, o apóstolo Paulo faz 3 comparações. Primeiro, a compara a uma árvore brotando, Filipenses 4:10. O termo traduzido renovar refere-se a uma flor abrindo-se ou a uma árvore brotando ou florescendo. Muitas vezes passamos por invernos espirituais, mas quando chega a primavera, as bênçãos e a vida se renovam. Guarde isso em sua mente e coração. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo a compara a um investimento. Filipenses 4, 14 e a 17. Esse investimento era muito lucrativo para a igreja. A igreja aos filipenses associou-se ao apóstolo Paulo e nesse acordo deu riquezas materiais ao apóstolo Paulo e recebeu riquezas espirituais do Kyrios, Jesus Cristo e os Theos Soter. É o Kyrios quem cuida da contabilidade e jamais sonegará dividendos espirituais. Terceiro, o apóstolo Paulo a compara a um sacrifício, Filipenses 4:18. É um sacrifício espiritual colocado no altar para a glória de Teós. Você está ouvindo as atitudes dos missionários em relação à igreja. Em sexto lugar, retribui o socorro financeiro da igreja com fervorosa intercessão. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Eu quero que você se concentre nessas palavras. Um missionário não é apenas alguém que prega, mas, sobretudo, alguém que ora. O apóstolo Paulo sabe
que a igreja em Filipos lhe enviou uma oferta da sua pobreza, mas Deus recompensará a igreja com a sua riqueza em glória. A igreja supriu a necessidade financeira e emocional do apóstolo Paulo, mas Deus há de suprir as necessidades da igreja. É importante aqui agora enfatizar que Theos supre não a nossa ganância, nem mesmo os nossos desejos, mas as nossas necessidades. A provisão divina contempla as nossas necessidades e não os nossos desejos. Guarde isso em sua mente e coração. Eu quero que você se lembre da diferença entre desejos e necessidades. A maioria das pessoas deseja sentir-se bem e evitar a todo custo o desconforto e a dor. Você pode não conseguir tudo o que deseja, mas Deus proverá para você tudo aquilo de que necessita. Confiando no Kyrios, Jesus Cristo e Theosote, as suas atitudes e desejos podem mudar. E em vez de desejar todas as coisas, vai aceitar a provisão do Kyrios, Jesus Cristo e Theosote, e poder para viver para Ele. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em sétimo lugar, reconhece que o fim último da vida é a glória de Theos. Filipenses capítulo 4, versículo 20. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para o apóstolo Paulo, a doutrina nunca é uma matéria árida. Sempre que ocupa a sua mente, enche o seu coração de louvor. O apóstolo Paulo é um homem que faz da vida uma doxologia constante. A teologia do apóstolo Paulo governa as suas atitudes. Ele, o apóstolo Paulo, prega o que vive e vive o que prega. A vida do apóstolo Paulo está centrada no Kyrios, Jesus Cristo e Theosote, e não nele mesmo. O apóstolo Paulo não busca glória pessoal. O apóstolo Paulo não constrói monumentos a si mesmo. O apóstolo Paulo não busca as luzes da ribalta. O apóstolo Paulo não procura os holofotes do sucesso. Ele, o apóstolo Paulo, vive com os pés na terra, mas com o coração e a mente na pátria celeste, o céu. O apóstolo Paulo fecha as cortinas da sua vida, proclamando a verdade central das Escrituras. A glória de Theos é o grande vetor da vida humana. O apóstolo Paulo conclui essa carta aos Filipenses, carta magna da alegria, esse monumento famoso da providência divina, como um pastor que se lembra de cada uma das suas ovelhas. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Filipenses, capítulo 4, versículo 21. O apóstolo Paulo conclui essa carta magna da alegria, esse monumento famoso da providência divina, como um pastor que se lembra de cada uma das suas ovelhas e invoca sobre elas a graça do Kyrios, Jesus Cristo e Theosote, a graça
do Kyrios Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Filipenses capítulo 4, versículo 23. E ainda mais, o apóstolo Paulo, como evangelista, dá relatórios dos milagres da pregação do evangelho, cujos frutos são vistos até mesmo na casa de César. Todos os santos vos saúdam, especialmente o da casa de César. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Essa expressão não se refere necessariamente aos familiares ou parentes do imperador, mas a todas as pessoas que estavam a seu serviço nos departamentos domésticos e administrativos da casa imperial. Esses membros da casa de César eram pessoas convertidas, possivelmente por intermédio do apóstolo Paulo durante a sua prisão em Roma. Assim, o apóstolo Paulo transformou a sua prisão romana em um campo missionário e os frutos apareceram mesmo entre algemas. Guarde isso em sua mente. Esse fato nos ensina que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Esse fato nos ensina que no reino de Theos não existe lata de lixo, ou seja, não há vida irrecuperável. Há cristãos até mesmo na casa de César. Esse era um lugar de traições, opressão e violência. Muitos poderiam pensar que o evangelho do Kyrios, Jesus Cristo Zios Theosote, jamais entraria nessa casa de César. Todavia, o apóstolo Paulo teve o privilégio de ganhar pessoas para Jesus Cristo Zios Theosote ali, mesmo estando preso e algemado. Finalmente, esse fato nos ensina que as oportunidades estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo poderia esperar a sua liberdade para depois continuar seu trabalho missionário. Entretanto, o apóstolo Paulo, entendeu que a prisão era um campo missionário. Paulo aproveitou as oportunidades em Cristo Jesus e os frutos surgiram mesmo na cadeia romana. Ainda mais importante é o fato de que o cristianismo penetra até mesmo nos círculos desses servidores palacianos. Sua posição, um ambiente completamente pagão, onde muitos adoravam o imperador como se fosse Deus, não os impedia de permanecer fiéis ao seu único Kyrios, Jesus Cristo Zios Theosote, de anunciar as boas novas aos outros e de reanimar a igreja em Filipos com as suas saudações. A eternidade vai revelar quão grandes bênçãos foram emanadas das vidas daqueles que se dedicaram ao Kyrios, Jesus Cristo Zios Theosote, no seio de ambientes tão mundanos. O Kyrios, Jesus Cristo Zios Theosote, abre as portas, mas nós precisamos entrar por elas. O Kyrios, Jesus Cristo Zios Theosote, aponta o caminho, mas nós precisamos seguir por ele. O Kyrios, Jesus Cristo Zios Theosote, põe diante de nós oportunidades, mas nós precisamos aproveitá-las. Aqui e agora. Quer aproveitar a oportunidade de ter a sua alma salva,
em Cristo Jesus, no momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva e seu destino selado, e muitos benefícios advirão. Só Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é a única solução, e digo mais, Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Venha, venha, venha rapidamente, enquanto você respira o ar da graça de Deus, entregue sua alma a Jesus Cristo, o Filho de Deus, aqui e agora. Se sente preparado a fazer isso?